Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui como parte do nosso parceiro. Professor, quem está começando a estudar informática do zero, como é que ele faz? Bom, basicamente a gente tem que ter uma cronologia de estudos. Não dá para a gente começar de qualquer forma. Eu sempre falo para o aluno que ele está começando a estudar para concurso, ele pensa no seguinte: eu tenho de aprender os assuntos difíceis, E ele já começa a tentar aprender de um grau de dificuldade que ele não domina. Então não tem como eu, por exemplo, entender a parte aprofundada de redes se eu não sei o que é um hardware, por exemplo. Então acho que um dos grandes pontos realmente que os alunos deixam a desejar nesse quesito. Então, na prova, a depender da banca, não adianta nada eu acertar uma questão difícil se eu erro uma fácil. Então, é eu entender, ter uma cronologia para estudar, é saber de onde eu vou começar. Ter um material de qualidade é outro ponto que eu sempre bato. Você precisa ter um material de qualidade, um material com uma boa videoaula, com um bom PDF, algo que seja enxuto. Nem mais, nem de menos, porque tipo, o que a gente vê muito. Você pega muitos materiais extensos demais. Você pega ali um PDF falando de hardware, mais uma vez, que é o assunto mais básico, com 100 páginas. Então o aluno se depara com aquilo, o aluno que está começando, meu Deus, o que é isso? Então ele acaba meio que dando aquela travada realmente inicial. E também não pode ser muito ralo. Hoje em dia o concurso público ele tem sido profissionalizado de uma forma que nunca foi dessa forma. Então assim, a gente precisa ter um material sim, bem completo ali, mas também que não pode estender. Feito isso, tendo uma cronologia, tendo um material de qualidade, com videoaulas, PDFs, ir para o próximo passo. O próximo passo é você estar resolvendo questões, subsecutiva a isso, simulados. Então, não é uma receita e é uma receita. Então, é bem nesse sentido aí. Sobre a cronologia é interessante, porque às vezes o edital vem em uma ordem. E na minha disciplina, muitas vezes essa ordem eu não posso respeitar. Porque muitas vezes aquilo que está no ponto 1, não é bacana começar estudando pelo ponto 1. Ele tem que criar uma base primeiro. Acontece a mesma coisa em informática? Isso, sem entrar em polêmicas, mas eu já, em alguns outros lugares por onde eu passei, quando vão montar a matriz de informática, seguem a ordem do edital. E eu já bati de frente, não é assim. Vamos fazer dessa forma aqui. Mas está assim no edital. Mas o edital muitas vezes não tem nada a ver com a ordem da disciplina. Por exemplo, não dá para eu pegar, levando em consideração outra disciplina, não dá para eu pegar crase se o aluno não sabe separar a sílaba. Justamente. E aí o edital vem fora de ordem, não dá para seguir. Informática quase sempre não dá para seguir o edital. Em administração também. Aí o aluno, quando entra no curso, ele, ai meu Deus do céu, mas não está na mesma ordem. Mas não tem como estar. Porque vem uma bagunça gigantesca. Às vezes vem até mistura de disciplinas, administração com direito administrativo, né? Se a gente fosse selecionar os top 3 assuntos mais cobrados para carreiras administrativas, o que é que você priorizaria? Assim, geralmente eu trabalho com um top 5, faço um top 5, mas não vamos dar uma enxugada aqui. Não, podemos fazer top 5, Tá. não tem problema nenhum. Na verdade é um 4, não é 5 nem 3. Tá. São 4 tópicos aí que eu acho que são realmente muito relevantes do aluno bater, porque se ele tiver essa base nesses tópicos, cerca de 70 a 75% das provas trabalham com esses tópicos. Então, eu quero 100%. Aí você vai ter que estudar tudo, né? Então, assim, vamos imaginar que você está numa reta final, você não tem mais esse tempo todo. Então, bate nesses assuntos, que são conceitos básicos de internet. Quando eu pego a parte de internet, intranet, extranet, essa parte aí de eu entender a conceituação, de eu entender esses protocolos, esse é um tópico que realmente despenca. Então, quando o aluno ele parte a entender isso, ele já tem uma potencialidade de acertar a questão muito grande. O segundo tópico é em relação a sistemas operacionais. A gente trabalha geralmente em concurso público com 2 sistemas operacionais, mas o que realmente mais cai é o sistema operacional Windows. Então, quando o aluno ele tem essa noção de Windows, manipulação de arquivos e pastas que está contido, entender qual é a função do sistema operacional, entender características desse sistema, entender como é que ele é formado, entender como é que as bancas cobram esse sistema, então ele vai também ter aí um tópico bem potencial de cair na prova dele. A parte de segurança da informação, que é
é figurinha carimbada, não tem como ter uma prova sem segurança da informação. Até porque para as bancas é um leque muito grande. Quando você pega a parte de segurança da informação, você tem os princípios básicos, você tem computação em nuvem que pode ser colocado lá dentro, pode ser colocado separado. A gente tem lá conceitos de chaves criptográficas simétricas e assimétricas, algoritmos cripto. Enfim, é muita coisa que dá para ser cobrada, é muita coisa que dá para ser ramificado dentro de segurança da informação. Malwares são softwares maliciosos, ataques e pragas virtuais. Então, algumas bancas desmembram e algumas cobram com tiro. Então, eu já englobo esse tópico de segurança da informação ali como sendo algo realmente muito potencial. E pacote Office. Pacote Office vem Word, Excel, PowerPoint. A depender do concurso do edital da banca, a gente tem também ali a parte do LibreOffice, que é uma suíte equiparada. Então, basicamente, eu trabalho com esses 4 tópicos aí como sendo realmente os mais potenciais de cair em prova. Eu tenho uma filosofia que se você estudar 80% de um conteúdo de um edital de carreira administrativa, de 80% a 85%, você faz qualquer concurso. Porque aí você estuda só algum outro assunto que está por fora. Por exemplo, um direito eleitoral, um TRE da vida, entra um direito eleitoral, um TRT, entra direito do trabalho. Então a gente pode preparar uma base também de informática que serve para qualquer concurso da área administrativa, não é isso? Sim, conseguimos. Certo. E sabemos que o ideal é estudar antes do edital sair. Mas se o edital saiu, a gente sabe que existem casos de alunos, vários casos de alunos que aprovam. Qual dica você dá para esse aluno que nunca estudou informática, mas vai estudar do zero com edital na praça com prazo de 2, 3 meses? Então, como você bem reiterou, não é o ideal, tá? Por favor, não faça isso. Mas existem situações e situações. Então, chegou nessa reta final, eu sempre aconselho para o aluno ele pegar uma matriz de exercícios com fundamentação teórica. Então, porque com esse exercício com fundamentação teórica, ele vai ver basicamente um pouco de teoria, mas algo mais direcionado. Outra coisa é questões e resolver questões, muitas questões e realizar e executar o caderno de erros. O que é que eu ensino para o meu aluno? Fazer um caderno de erros com questões. Então, quando ele está fazendo uma questão e ele erra aquela questão, eu peço para ele transcrever aquela questão a punho e ele fazer um comentário bem sucinto daquela questão. Isso é bem filosófico, porque a gente aprende mais com erros do que com acertos, isso na vida como um todo. Então, quando ele vê aquela questão, e aí a gente que trabalha já um certo tempo com concurso sabe que a banca, muitas das vezes, ela só copia e cola algumas, mudando uma coisa ou outra. Então, quando ele pega uma questão naquele viés ali, naquele caráter que ele errou, provavelmente ele não vai mais errar. Então, assim, pegar uma matriz de exercícios comentados, não vai me pegar uma matriz de teoria, não vai dar tempo, tá? É uma reta final e questões, sem medo de ser feliz. Muitas questões, subsecutivo a isso, vai ter de ir para simulado. Existe um bloqueio de muitos alunos em relação a fazer simulado. É um negócio que, poxa, a galera tem um medo, um trauma de, pessoal, vocês têm de fazer simulado, não dá para fugir disso, não dá para fugir. Então é basicamente isso. Em relação à administração, não existe uma doutrina para a Cesgra Rio, outra para o CESP, outra para a FCC. A doutrina é a mesma. O que muda são as questões. Para a informática é do mesmo jeito? Basicamente a gente pega esse aspecto geral, só que aí a gente consegue pegar uma especificidadezinha ou outra de banca para banca. Por exemplo, vou levar um caso aqui. O Trojan Horse, que é o cavalo de Troia. Para grande parte das bancas, o cavalo de Troia ele é um malware, que é um software malicioso. Só que para a CESP doutrinou aquilo e disse que o cavalo de Troia é um vírus. E aí, quando a gente está preparando para uma banca específica, a gente já deixa bem claro. Então, ó, tua banca é CESP, é vírus e acabou. Então, assim, a gente meio que Mas vai isso ser... é regra ou exceção? No caso, é exceção. É exceção. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. A CESP também tem a peculiaridade de aportuguesar termos. Por exemplo, layout. Até escreve layout, slide. Slide, então ela tem essa especificidade. Então a CESP ela é uma banca meio que um pouquinho diferente. E existem outras que têm as suas peculiaridades, mas muda pouquinhas coisas que dá pra gente poder encaixar no estudo. Se você fosse escolher a banca da sua preferência, qual é a que você acha que é mais justa na hora de cobrar o conteúdo de informática? Eu gosto da CESP. Ai. Eu pago pau pra CESP porque realmente começa na organização do edital. Eu acho que algumas bancas elas deixam a desejar na organização em relação a realmente distribuir.
Porque, tipo, como que eu cobro no tópico 2 falando de um assunto, aí vem 3, 4, 5, 6, lá no sétimo vem um tópico lá do 2. Eu já vi isso demais. Como assim? Não faz sentido. Então ela já começa nesse quesito e a CESP ela prioriza muito quem estuda. Por conta geralmente, se for na modalidade certa ou errada, uma errada anula uma certa, mas na múltipla escolha também as questões são bem elaboradas. Existem as anomalias, claro, toda banca tem, mas é algo que dá pra gente enfrentar de boa. Por exemplo, eu tive uma experiência terrível agora em Santa Catarina, a banca FEPES, é uma banca estadual, e assim, ela totalmente fora da casinha no que tange a informática. Inclusive, fiz uma nota de repúdio, realmente fiquei indignado pela última prova que eles organizaram da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, a PCI, Polícia Científica. Porque não é questão de que o professor não deu, é questão que um grupo de professores de informática nível Brasil nunca viram assuntos cobrados. Sim. Então é um negócio que não dá para aceitar. Não era só uma coisa pontual. Isso. Então, assim, existem sim, voltando à pergunta, essas divergências, mas é algo que não foge tanto. E sem contar que o CESP tem um banco de questões gigantesco, né? Então a gente consegue ter mais margem de trabalho. Tem alguma banca que seja mais ou menos neutra, que sem o edital aberto, sem banca definida, o aluno poderia exercitar para fixar melhor o conteúdo? Sim, sim. A própria CESP, né? A CESP. E aí você já pega, né, algumas bancas que estão copiando o perfil CESP, a Quadrix, né? A Quadrix tem muito essa daí. Eu gosto muito das questões da SES Gran Rio. E FGV. A FGV ela dá uma viajada em algumas questões, mas eu gosto de algumas questões da FGV. Então você consegue pegar essas três bancas aí, CESP, né, a FGV, e eu citei a Quadrix por conta da CESP, mas você consegue sim já ter digamos que essa preparação de forma breve, né, com brevidade. Tá. Às vezes o aluno ele se sente um extraterrestre, que só ele tem dificuldade em algum assunto. Mas quais são os 2, 3 assuntos que os alunos mais têm dificuldades? Excel. Porque o problema do aluno do Excel já vem da base ruim que ele tem de matemática. Então, assim, é uma disciplina que ela realmente demanda um pouco mais de conhecimento na parte matemática. E o aluno ele já vem com essa ideia. E o decoreba é mais complicado, né? Sim. Mas, assim, eu sempre brigo, entre aspas, com meus alunos, porque eu digo que o não ele tem muito poder sobre a vida da pessoa. E o aluno, a partir do momento que ele chega, eu não vou aprender, não aprendo informática, professor, tá errado. Eu não consigo passar no concurso, eu não passo no concurso. Eu não consigo aprender português, eu não aprendo português, porque eu não tenho poder. Então tem que começar a criar isso como um mantra. Eu vou passar, eu vou aprender, eu vou gabaritar essa questão. Então quando o aluno ele pega a calma, quando ele se acalma, ele deixa de ser emocionado, ele senta ali para ver que realmente dá para aprender. Né? Geralmente quando eu estou explicando a parte de Excel, eu gosto muito de explicar no caso prático, como que vem na questão, desmembrar, montar esquema, para facilitar. Um outro assunto que os alunos eles também têm uma certa dificuldade é na parte voltada para redes de computadores, que é um assunto muito amplo, com termos muito técnicos, algo um pouco mais aprofundado. Então, esses 2 tópicos aí são um pouquinho mais chatinhos. E um terceiro que entraria, porque ele não cai em todo concurso, ele é um pouco mais raro, que é banco de dados. Algumas bancas têm aderido, outras não, mas quando cai realmente ele supera Excel e supera a rede de computadores. Eu tenho uma frase para a minha vida que hoje em dia a gente usa aqui no Carranza Cursos, que é desistir não é opção de gabarito, né? Principalmente quando a gente não nasce com dinheiro. Quando a gente não nasce com dinheiro, a gente ou estuda ou estuda. É verdade. Mas a gente sabe que no meio das dificuldades, do aprendizado, o aluno tem vontade de desistir. O que você diria para ele, professor, para ele justamente esquecer essa opção? Basicamente, na vida da gente, geralmente a gente está numa roda gigante que a todo tempo você está, né, uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo, só que a gente tem que pensar o que a gente quer. A gente tem que definir uma meta e dizer o que é que eu quero da minha vida. Como que eu quero ser lembrado? É uma das coisas que eu sempre coloco na minha mente. Como é que eu quero ser lembrado? Como uma pessoa que ralou, que caiu, que rastejou, mas que chegou no objetivo, ou a pessoa que sempre começou e nunca terminou nada.
Eu acho que a pior coisa que você pode fazer forte. é isso, é você começar um projeto e não terminar. É a academia que você começa toda segunda, é o estudo que você vai começar segunda-feira. Então, assim, já começa pra mim errando aí. Se tu quer começar a treinar, tu vai começar a treinar sexta-feira, 8 horas da noite. Se tu quer começar a estudar, tu vai começar a estudar no sábado para resolver questões, tu vai pegar, montar o teu estudo, organizar aquilo. Então, assim, eu tenho que ter uma mentalidade muito forte, a mentalidade de vencedor. Realmente, porque desistir é mais fácil, desistir é mais cômodo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito inconformada em relação à questão de que quando você vem de uma família de classe média, classe pobre, você tem de ralar dobrado. É a lei da vida. Mas entendeu? a maioria é assim. A maioria é assim. A maioria nasce assim. Então, assim, se você não nasceu em berço de ouro, você tem duas opções lícitas. Uma, ganhar na loteria, provavelmente você não joga, você que está me assistindo, e outra, estudar. Então, assim, é bom estudar? Não, não é bom estudar, não é. Mas você tem de mentalizar aquilo que você quer e usar isso como combustível. Ah, você quer o quê? Você quer um carro bacana, você quer uma casa legal, você quer poder proporcionar para os seus familiares um futuro mais bacana, você quer viajar. Então, idealiza isso. Não é questão de ser algo supérfluo, é algo de você realmente utilizar como combustível. Na guerra, todo combustível é válido. Então, assim, estudar é uma guerra. Todo dia um pouquinho. E a questão da disciplina. Hoje em dia eu percebo que a galera quer muito essa ideia de motivação, mas não tem disciplina. Não adianta. Então, assim, a motivação ela é interessante, a motivação ela é válida desde que você tenha disciplina, desde que você saiba aquilo que você quer. Quando você mentaliza aquilo que você quer, se torna um processo não mais fácil, mas mais aceitável, mais maleável. Então, assim, é essa ideia que eu quero que o aluno que está acompanhando aqui, que ele tenha, né? Que ele não pense... na verdade, que ele persista ao pensar em desistir. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é que assim, a gente também não é criança para fazer só o que a gente gosta, né? Tem um aluno que eu nunca esqueci, que ele disse assim: professora, mas é que o tempo de estudo é maior do que o tempo de diversão. Eu disse: seja bem-vinda à fase adulta, né? E aí tem muita gente que só olha para a exceção, quem nasceu em berço de ouro. Mas se a gente olhar a quantidade de pessoas que nascem no Brasil todos os dias e a quantidade que realmente nascem em berço de ouro é minoria. Não é isso, professor? Então, mensagem final para os alunos, o que é que você diria? Estudem, estudem, estudem. Pô, já decidiu que é isso que você quer? Já decidiu que é isso que você precisa? Na verdade, quer e precisa, não é só querer. Você precisa disso. Ou você vai viver uma vida medíocre. Eu acredito que você que está me assistindo agora não quer ter uma vida medíocre. Então, o meio que você tem de fazer isso, o meio que você tem de vencer é por intermédio do esforço, é por intermédio do estudo. Então, não se auto-sabote, tá? Essa é uma das coisas que eu sempre digo, não se auto-sabote. O que é isso? Você fingir que está estudando, você pegar ali o estudante Instagram. Eu conheci um aluno / colega que ele botava o despertador para acordar de madrugada, tirava a foto que estava estudando e voltava para dormir. Eu vi ele fazendo isso. Então, eu já fui uma malhadora de academia assim, tá? Eu ia, postava que estava fazendo exercício, fazia 3, 4 exercícios e ia para casa. Nunca tinha resultado de nada. Então, assim, outro ponto. Às vezes, na verdade eu aprendi isso na prática. Vai começar a estudar? Fique em silêncio, entendeu? Porque a negatividade é algo realmente que meio que pode realmente ser algo que vai te derrubar. Então, assim, às vezes o teu amigo, o teu pseudo-amigo que tá ali do teu lado, dizendo que torce por ti, ele pode até querer te ver bem, mas ele não quer te ver melhor que ele. Então vai começar a estudar, fica na tua ali, monta teu planozinho de estudo, não precisa estar postando, não precisa estar dizendo para Deus e o mundo, para a família, porque você acaba criando um peso desnecessário. O fardo de que você tem de passar, porque senão na reunião de Natal da família, teu primo estudou tanto tempo, passou, então evita isso. E é essa a ideia, né, de ter a constância realmente todos os dias, de levantar pensando assim: eu tenho de fazer o que precisa ser feito. Tenho de fazer o que precisa ser feito. Não é o que eu quero, como você muitas vezes falou, é o que precisa ser feito. E qual é a minha meta? São 2 horas diárias? São 3 horas diárias?
bate logo e É outro tabu, né? Ele achar que ele precisa estudar 8 horas por dia, 12 horas por dia para poder aprovar. O que eu tenho de alunos que estudam 2, 3 horas por dia, mas bem objetivamente, com uma metodologia, a prova é gigante. Inclusive, eu posso ir mais longe. Eu acredito que eu tenho mais alunos que trabalham, estudam e aprovam do que exclusivamente estudam. É porque assim, ó, essa ideia de você estudar 8 horas por dia, 10 horas, é algo que foi meio que imposto. Né? Ah, estudou 16 horas por dia. É humanamente Nem dá. impossível estudar 16 horas no povo. Não dá. Entendeu? Então, assim, se você pega 2, 3 horas bem estudadas, com organização e planejamento, porque assim, não adianta também, hoje eu estudei português, tu vai estudar português daqui a 15 dias, amanhã eu estudo administração, então tu precisa de organização, tu precisa ter um plano de estudo dirigido. Com o que tu vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o que é que tu vai fazer no sábado e no domingo. Se tu conseguir organizar todo o edital, a depender do edital, tu consegue rodar ele em 2 meses. 2 meses tu consegue rodar um edital. 2, 3 meses ali tu fecha um ciclo. Inicia e fecha. Vamos fechar 3 meses. Tu inicia e fecha o ciclo Já de 3 horas por dia. Sim. Colocando questões. Simulado, revisão, Isso mesmo. tudo. 3 meses tu consegue gerar um edital. Então vamos imaginar um ano. Né? Tu vai ter aí 4 trimestres. Então tu vai rodar um edital 4 vezes, estudando com organização em um ano. Entendeu? Não tem como não aprovar. Não tem como. Então, assim, o que acontece, eu vejo muito, a pessoa se desgasta demais no começo do processo, que tá empolgado, que tá com aquele... É o que eu sempre digo, os alunos chegam, pô, me ajuda, mundo plano. Beleza, ó, tu vai estudar 2 horas por dia, só. Vai começar com 2 horas. Ah, mas é muito pouco, não sei o que, fulano de tal, tá. Estuda só 2 horas. Vai por mim, a gente vai aumentando gradativamente. É tipo academia. Não dá pra você chegar na academia, pegar no primeiro dia, pegar 100 quilos no supino, pode até ser que você faça. Mas no outro dia, os próximos 3 próximos dias, você não vai fazer mais nada. Então não adianta tu se matar no primeiro dia, passar 2 sem estudar, volta o terceiro no... Então não adianta. É igual maratona, ninguém corre 42 km na primeira vez. Exatamente. Né? Foi um prazer, tá? Prazer estar aqui com a gente e muito obrigada, viu, professor? Prazer é meu, tá? Um prazer estar aqui compondo o quadro de professores do Carranza. É realmente uma honra muito grande. Te conhecendo pessoalmente, sou fã e admirador do seu trabalho de há alguns anos. E é um prazer estar aqui com vocês também, frente à disciplina de informática. Contem comigo, do que vocês precisarem, aqui em São São Comprido. Show de bola.